Bom, Brumadinho foi uma ocorrência atípica, uma ocorrência longa. Eu participei, como eu disse, por alguns meses. Dramática, porque havia a chance de ter pessoas vivas, né, soterradas. E os primeiros dias foram muito intensos, extremamente desgastantes, física e emocionalmente. Era realmente um momento de guerra, né? Muitas das coisas que nós fazíamos lá, em termos militares, são aplicáveis às guerras. Então, tínhamos lá uma condição insalubre, quantidade de helicópteros pousando e decolando o tempo todo, pessoas pedindo ajuda, socorro e pedindo olho no olho. Meu filho está desaparecido, minha filha, minha irmã, minha mãe, meu marido. E lá eu não fiquei envolvido com a atividade de pilotagem. Eu estava especificamente coordenando as buscas, né? E a pressão realmente foi muito grande. Eu nunca tinha vivido nada parecido e isso me marcou bastante, me marcou muito. Existiam 2 postos de comando e eu ficava no posto de comando operacional. Então esse posto de comando foi montado na igrejinha Nossa Senhora das Dores, no Córrego do Feijão, que é o distrito lá em Brumadinho, e ali havia uma quantidade gigantesca de informações. Uma equipe só para falar ao rádio, uma equipe só para coordenar as aeronaves, outra equipe só para controlar o tráfego aéreo, outra para controlar corpos e segmentos que chegavam a todo momento, outra para coordenar se as equipes estavam em segurança, aonde estavam, equipes para coordenar referências geográficas das próprias equipes de salvamento. Então a minha rotina era permanecer ao longo do dia coordenando isso, buscando soluções e dando diretrizes para aquilo que as equipes técnicas não estavam, ou às vezes não rendendo aquilo que tinha sido planejado no dia anterior, fazendo algum ajuste, ou atuando num cenário novo que aparecia, né? O cenário mudava bastante. Às vezes chegava lá uma equipe com 60 pessoas, como aconteceu, uma equipe de salvamento apareceu lá com 64 pessoas, olha, viemos ajudar. E a gente perguntou, mas o que vocês têm? Não tem nada, mas eu vim ajudar. Então essa ajuda acabou virando um problema maior do que a ajuda que eles pretendiam, né? Então dar solução para isso era um problema, buscar pequenas soluções, e isso começava às 5h30, 6 da manhã, chamada às 6h30 já todo mundo pronto, barbeado, e mais de uma vez a gente ia dormir 1, 2 da manhã, tentando maquinar uma forma de ser mais eficiente naquilo que a gente estava fazendo. Se tivesse alguém soterrado, vivo, a gente não podia se dar o luxo de dormir enquanto a pessoa podia estar soterrada numa bolsa de ar, talvez prestes a morrer. Então isso dava uma agonia muito grande, né? Isso toda a equipe fazia, não sou eu, né? Eu era apenas mais um que tinha aquele sentimento. Então lá nós tivemos exemplos diversos de pessoas que se desdobravam com dificuldades enormes, mas conseguiam, para muita surpresa ou para muita felicidade, produzir resultados incríveis, que eu nunca achei que ia ver. Pessoas que muito humildemente conseguiam achar soluções, amenizar a fervura de um ambiente que às vezes numa discussão acalorada para definir se a busca ia ser feita aqui ou ali, as pessoas com habilidade simples, às vezes uma pessoa humilde, um voluntário, sem formação acadêmica alguma, conseguia apaziguar os ânimos e direcionar para que todo mundo agisse, ainda que em emergência, com conflito de opiniões, convergir para um objetivo maior, que é tentar salvar a vida humana ou meio ambiente, ou fazer uma atividade de menos risco. Chamou atenção o ambiente muito, uma nuvem de tristeza pairando no ar. A comunidade muito entristecida, enlutada, todo mundo ou tinha um parente, ou tinha um vizinho, um conhecido que passou que faleceu, que perdeu a vida ou que perdeu um patrimônio importante. Então as pessoas foram muito afetadas. Então isso me chamou a atenção pelo aspecto humano da tragédia. Como o trato humano ficou afetado e é o aspecto talvez não caiba em nenhum, não tenha sido registrado em nenhum documento legal, documento formal, como que as pessoas ficaram amedrontadas, afetadas, a saúde mental da cidade, de uma forma geral, piorou. Então isso me marcou bastante. Logo que eu cheguei, eu percebi uma tristeza generalizada. Além disso, uma vontade de ajudar muito grande. Todos os lugares, todos os momentos, as pessoas querendo ajudar. Nós mesmos que somos bombeiros, que fomos lá para ajudar, estávamos sendo ajudados. As pessoas
faziam cartazes, levavam cartas, doces, abraços, rosas, todo tipo de manifestação de carinho nos era dada e isso nos aumentava, inclusive, a responsabilidade e a motivação para poder trabalhar melhor. E isso vinha de forma distinta. As pessoas, quando agradeciam a mim, por exemplo, não era a mim, Anderson, era a mim, bombeiro, que representava ali uma instituição maior. As pessoas desejando força aos bombeiros, quando na nossa cabeça, e falo por mim, talvez é desejar força Brumadinho, para que a cidade pudesse enfrentar aquilo, né? Naquele elo, naquela gama, aliás, de pessoas que estavam passando por dificuldades, não tenho dúvida que os menos afetados eram os bombeiros. A comunidade estava profundamente afetada pela perda física dos parentes, pela perda do trabalho, pela perda da segurança, pela perda do sossego. Então nós lá estávamos para trabalhar, pagos para fazer aquilo que nos capacitamos, estávamos treinados a fazer e bem equipados. Isso é impressionante. Esse livro busca contar histórias que não estarão em documentos oficiais. Eu vi muitas histórias e da mesma forma que eu vi e presenciei muitas histórias, muitas pessoas viram e presenciaram histórias muito interessantes. Passaram por apertos, passaram por alegrias e viram às vezes o mesmo momento que eu vivi uma situação, ele viveu outra e isso dá uma total divergência de opiniões sobre o que aconteceu. Eu participei, por exemplo, de um resgate de uma equipe nossa que foi atacada por um enxame de abelhas. O meu colega vai contar o contrário, que ele estava trabalhando lá e de repente um enxame de abelhas os atacou e eles estavam na lama e pensaram que iam morrer, isso de fato aconteceu. E uma série de laços foram formados, né? Eu, por exemplo, fiquei amigo de várias famílias. Uma família disse que adotou os meus filhos como netos. E a gente também acaba adotando os familiares também como parentes também. A gente entendendo um pouco da dor, a gente traz um pouco do olhar deles para a gente também, né? Então, a ideia do livro é contar histórias importantes para dimensionar o que é uma tragédia como essa, para que a visão do familiar seja registrada, do bombeiro, do voluntário, do policial, do sobrevivente da tragédia. Cada um tem um ponto de vista e tem muitas histórias que acontecem e talvez seja o momento da gente registrar para que daqui a 10 anos a gente possa voltar e tentar entender o que causa uma tragédia como essa e como a gente precisa evitá-las. Eu acho que as pessoas acabam direcionando para uma pessoa, me refiro a mim mesmo, um serviço muito maior, que é um serviço de um grupo muito grande, né? Na condição de comandante do batalhão, acaba que eu concentro, tenho um certo protagonismo, mas isso, confesso que não é nem minha iniciativa, isso é natural da função que eu exerço. Eu procuro, para ser honesto, transparente, por dever de justiça, sempre lembrar que é um trabalho feito em corpo de bombeiros, é sempre uma equipe. Então, quando eu recebo, eu tenho que ter a prudência de entender que as pessoas estão elogiando não exatamente o meu trabalho específico, mas o trabalho de uma equipe em que eu participei dela, né? Eu fui apenas uma engrenagem desse motor. Então, eu preciso ter a prudência, a cautela, a humildade de ver que nós temos 3.749 bombeiros que participaram, muitos deles anônimos. Não seria honesto da minha parte dizer que eu fui o mais importante, que eu fiz algo diferenciado. Nas entrevistas para o livro, nós identificamos várias situações que eu acho que a minha vivência, a minha dedicação não passa nem perto da dedicação, do risco e das situações que vários colegas lá passaram. O mais gratificante é a gente chegar em casa, dormir com a cabeça no travesseiro, com a sensação de ter ajudado pessoas. Isso é muito gratificante. Ainda que, como eu falei, a gente não faça nada sozinho, participar disso é uma coisa que não tem preço. É um refrigério para a alma, a gente poder ajudar de alguma forma num mundo que passa por momentos de muito egoísmo, né? Onde as pessoas buscam muito protagonismo, muitos holofotes, muita visibilidade do que faz. Poder trabalhar em equipe de forma anônima e contribuindo para que às vezes até uma vida seja salva, isso é uma coisa muito especial.